Olá pessoal, saudações a todos. Eu me chamo Edivaldo e o relato que eu vou contar para vocês hoje foi algo muito assustador, que ocorreu numa linda noite de lua cheia, no ano de 1982, na cidade de São Pedro do Sul. Isso ocorreu comigo, minha mãe e minha irmã. Naquela época eu era um garoto de 15 anos de idade. Minha irmã Angelita tinha apenas 18 anos de idade e minha mãe tinha 39 anos de idade. Morávamos na cidade de Caxias, pois a cada aniversário do meu pai, minha mãe recordava dele com muita saudade, pois meu pai já havia falecido há 6 anos atrás. Pois naquele ano de 1982, sendo o ano que meu pai estava fazendo aniversário, minha mãe, recordando dele com muita tristeza, ela decidiu fazer uma homenagem e lembrar dele com muito carinho, viajando para a cidade de São Pedro do Sul, onde meu pai e minha mãe costumavam acampar numa mata fechada, antes de eu e minha irmã nascer. Então a gente decidiu acompanhar nossa mãe para aquele lugar, para essa tal mata fechada. Naquele dia do aniversário do nosso pai, fomos para a cidade de São Pedro do Sul e fomos rumo a essa tal mata fechada. Era um lugar muito lindo. Havia árvores imensas de uma altura muito elevada. Era uma mata bem fechada. Minha mãe não tinha problema algum, pois aquela mulher era incansável. Eu e minha irmã já não estávamos acostumados a caminhar tanto, com mochilas pesadas nas costas. Mas minha mãe, estando naquele lugar, ela estava muito emotivada, pois a cada aniversário do meu pai, ela sempre ficava triste, pois estando naquele lugar, naquela mata, ela estava com outra aparência. Era outra mulher que eu e minha irmã estávamos vendo ali. E chegando naquele lugar, naquela mata, montamos a barraca, onde ia dormir eu, minha mãe e minha irmã. Era uma barraca só para nós três. Embora eu era um garoto, eu era muito medroso. Eu era aquele menino gordo, muito tímido, que usava um óculos no rosto e andava com a cabeça abaixada. Pois a minha mãe e minha irmã tinham mais atitude do que eu. Elas tinham mais iniciativa. E naquela noite foi tudo tranquilo. E no outro dia, logo cedo, após o sol raiar, minha mãe decidiu levantar acampamento e seguir em frente, se aprofundando mais para dentro da mata. Algo que ela e meu pai sempre faziam antes. Caminhando mais à frente, montamos acampamento num lugar. Já era bem fechado aquela mata, mas era um lugar bem lindo. E minha mãe, qualquer barulho que ela visse dentro daquela mata, não importava se era noite. Ela pegava a lanterna e um pedaço de galho e ia em direção ao barulho, pois aquela mulher não temia nada. E logo vinha dando risadas. Após passar essa segunda noite, estava tudo normal e muito tranquilo novamente. E no outro dia, logo cedo pela manhã, fomos levantar acampamento e seguir em frente, montando acampamento mais à frente, se aprofundando cada vez mais para dentro daquela mata. E se aprofundando cada vez mais dentro daquela mata fechada, avistamos uma casa, pois a minha mãe decidiu até lá para ver se morava alguém. E a gente foi junto com a minha mãe. Ao chegar, minha mãe começou a chamar, pois não via ninguém. O lugar parecia ser abandonado, pois a minha mãe se abaixou e passou pelaquela velha cerca de madeira. Eu e minha irmã acompanhamos a nossa mãe. Minha mãe e minha irmã começaram a bater na porta, mas não via ninguém. Minha mãe logo abriu a porta e ela e minha irmã entraram, e eu entrei por último. Era uma casa muito velha, com móveis muito velhos. Caminhando dentro daquela velha casa, achamos um porão que levava para o subterrâneo. Aquilo deveria ter uns 7 metros para baixo. Logo a minha mãe e minha irmã começaram a descer para baixo, para ver o que tinha lá embaixo, e eu fiquei em cima, observando. Talvez chegasse alguém, eu pensasse avisar minha mãe e minha irmã. Foi quando, naquele momento, comecei a escutar barulhos. Alguém que estivesse abrindo a porta. Logo desci para baixo e fechei aquele alçapão.
ficando lá embaixo naquele porão com a minha mãe e minha irmã, e falei que tinha chegado alguém. A gente ficou lá embaixo. Pelos buracos que tinha no assoalho, começamos a observar. Foi quando entrou um homem. Ele era um senhor de idade. O homem parecia ter cicatrizes no rosto, mas não dava para definir o que era, se era cortes ou era queimaduras. O homem tinha um rosto totalmente deformado, mas era um senhor muito velho. Talvez deveria ser o dono daquela velha casa. Assim a gente imaginava, pois fiquemos calados naquele momento. O homem ficou um certo tempo ali. Depois ele abriu a porta e saiu para a rua. Minha mãe pediu que nós ficássemos calados. Depois de um certo tempo, dentro daquele porão, minha mãe pediu para que nós fosse caminhando com passos lentos e começamos a subir de volta aquela escada. Lentamente, minha mãe abriu aquele alçapão. Minha mãe observou pela janela e não havia mais ninguém na rua. O homem tinha saído. Então a gente abriu aquela porta daquela velha casa e saímos rapidamente daquele lugar e fomos para o nosso acampamento. Ao ter passado algumas horas, o sol começou a se pôr e a noite começou a chegar. A gente ficou acampado a alguns metros de um lago. Era um lugar bem lindo e a alguns metros daquela velha casa. E naquela noite estava muito linda. Com aquele céu todo estrelado, naquela mata, havia uma grande lua cheia no céu. Algumas horas após a noite ter chegado, tinha-se passado muitas horas. Já estava próximo da meia-noite. Foi quando eu entrei para dentro da barraca, minha mãe e minha irmã foram até o lago, pegar alguns galões d'água. Algum tempo ali elas demoraram para vir. Foi quando eu comecei a escutar algo. Algo estava rondando a barraca que eu estava. Eu não tinha coragem de olhar para o que era, mas eu era um garoto muito medroso. Quando a minha mãe, lá de fora, começou a gritar, ela é minha irmã, e logo eu espiei para um lado da barraca. Tinha algo enorme ali. Ele era coberto de pelo e caminhava meio encurvado. Aquilo tinha semelhança de um homem misturado com um lobo. Minha mãe começou a gritar para que chamasse a atenção daquele monstro, pois aquele monstro foi em direção a minha mãe e minha irmã, que entraram para dentro do lago. Minha mãe gritou rapidamente que eu saísse da barraca e subisse numa árvore que tinha próximo dali. Logo eu saí correndo daquela barraca, embora eu era um garoto muito gordo, eu consegui subir na árvore e fiquei lá em cima. Pois o monstro ficou observando para cima da árvore e observando para dentro do lago, onde estava minha mãe e minha irmã. Aquilo, um certo tempo ali, ele começou a uivar. E logo ele começou a rosnar, pois aquele monstro não sabia se ele ia em direção à árvore que eu estava ou ia em direção ao lago onde estava minha mãe e minha irmã. A gente ficou o tempo inteiro ali. Foi quando aquele monstro saiu daquele lugar. Eu não conseguia descer da árvore de tão medo que eu estava. Minha mãe e minha irmã lentamente saíram do lago e foram em direção à árvore e subiram para cima e ficaram comigo em cima da árvore. Depois de um tempo, em cima da árvore, naquela madrugada de lua cheia, aquele monstro voltou. Ele começou a farejar para cima e já sabia que a minha irmã e minha mãe estavam comigo ali. Pois aquele monstro começou a destruir a nossa barraca e começava a rosnar. Algum tempo ali, destruindo a barraca e muito feroz, ele logo saiu dali, mas minha mãe falou para que a gente não descesse. Talvez seria uma emboscada dele, para pegar nós três ali embaixo. Fiquemos em cima daquela árvore o tempo inteiro. Algum tempo ali, o sol já começou a nascer, e a gente desceu daquela árvore. E de longe avistei um homem que vinha se arrastando. Estava nu. Ele estava em direção àquela velha casa. A gente logo foi atrás daquele homem. Pois o homem entrou naquela casa e a gente entrou atrás. O homem logo abriu aquele alçapão e desceu para o porão. Minha mãe, eu e minha irmã ficamos ali. Depois de algumas horas, o homem abriu o alçapão e subiu. E era aquele velho senhor, aquele velho homem. E ele falou: "Vocês estão de novo aqui na minha propriedade. Será que eu vou ter que dar um jeito em vocês?
Vocês tiveram sorte. Eu não quis subir aquela árvore. Vocês tiveram sorte. Vou embora desse lugar quanto é tempo. Estou aqui isolado. Estou aqui banido, para não fazer mal para seres humanos como vocês, pois vocês invadiram minha propriedade. A próxima vez eu vou subir qualquer árvore que puder e vou caçar vocês. Após o homem ter falado aquilo, minha mãe, minha irmã e eu ficamos assustados e a gente percebeu que aquele monstro era ele. Rapidamente saímos daquela velha casa, fomos até nosso acampamento, nossa barraca que estava toda rasgada, recolhemos os acessórios que estavam inteiros ainda e fomos embora daquele lugar. Retornamos para Caxias. Olha, gente, até hoje se conscientizemos, porque o que passamos naquela noite foi algo sobrenatural. A gente não acreditava em nada daquilo. A gente achava que era só histórias de filmes, mas realmente estávamos enganados. A maldição da besta-fera é verdadeira. Lobisomens existem. E eu tenho a falar a vocês, esse relato que eu estou contando para vocês é verdadeiro. E a maldição da besta-fera existe. Eu, minha mãe e minha irmã somos a prova viva. E esse é o meu relato, que se chama Nas Garras da Fera. Fiquem com Deus, obrigado.